Olá, olá, bom dia pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que a SafeTech participa do evento do GoRN. A gente vai trazer aqui para vocês um conteúdo bem bacana com soluções do Google Cloud. Então, quem tiver interesse, quem gosta de usar, né, Google, participa aqui com a gente. Eu me chamo Ana Lu, sou Account Manager especialista aqui na SafeTech. Junto comigo, eu tenho a Débora Farias, que é a nossa Head de Infraestrutura em Google Cloud. E hoje, a gente tem a SafeTech sendo uma empresa 100% nordestina. A nossa sede fica em Recife. A gente também tem um escritório em São Paulo e algumas pessoas espalhadas aí ao redor do Brasil. Então, nós somos uma empresa hoje 100% focada em soluções do Google. A gente não trabalha com nenhuma outra solução a não ser Google Cloud. Tá? Hoje a gente tem aí uma amplitude de trabalhar com 4 principais vertentes de produtos dentro do Google. A gente trabalha com o Google Workspace, voltado para a área de comunicação, de produtividade. Trabalha com o Google for Education. Se tiver alguma instituição de ensino aqui que precisar do nosso apoio, a gente está à disposição. Trabalhamos com toda a parte de infraestrutura em cloud, todos os serviços de criação de aplicação, levar banco de dados, a gente consegue ajudar vocês, tá? E a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês na agenda, né, sobre o trabalho híbrido, como o trabalho híbrido tem impactado todos ao nosso redor, todas as startups, todas as empresas tradicionais. A Débora vai trazer aqui para vocês um questionamento bem interessante. Será que o Google Cloud tem a melhor infraestrutura e segura para nos ajudar? E, por fim, a gente vai trazer aqui uma parte de teste, onde vocês vão poder fazer uma leitura aqui do QR Code e a gente disponibilizar para vocês um conteúdo e um apoio. Tá? Bom, trazendo a amplitude, a gente sempre gosta de brincar, né, e trazer o seguinte ponto. Todo mundo aqui utiliza Google todos os dias. Então, se a gente quer dar uma olhada como é que está o tempo, se vai chover, não vai chover, se eu vou para a praia, se eu quero consumir algum conteúdo de entretenimento ou algum conteúdo realmente trazendo conhecimento através do YouTube, se eu uso um aparelho Android, eu estou utilizando soluções do Google Cloud. Então, o Google ele traz o melhor de infraestrutura e de soluções pensadas para as pessoas. Tá? O nosso foco aqui sempre vai ser em pessoas. O Google ele cria, constrói, modifica design diariamente, libera atualizações voltadas para pessoas. Tá? Todo o nosso esforço aqui ele é dedicado a pessoas. E pensando nisso, o Google ele solicitou ao time do IDC Brasil para que o IDC ele conseguisse entrevistar quase 1.300 colaboradores de empresas de grande porte. A gente fala de empresas de 500 até 10 mil funcionários. O IDC entrevistou esses colaboradores para ter um senso de como as pessoas estão se sentindo nesse modelo híbrido de trabalho. E quando a gente fala do modelo híbrido de trabalho, a gente está falando dessa pesquisa que ela foi realizada, ela começou na metade do ano passado e finalizou na metade desse ano. E o que é que essa pesquisa traz? Independente de ser 2021 ou 2022, a gente mexe com o senso de liberdade das pessoas. Em 2021, a gente estava desesperado para voltar à nossa rotina. Para a gente conseguir fazer eventos como esse, para a gente conseguir tomar o nosso cafezinho dentro da empresa, para a gente se sentir mais seguro. E a gente tinha essa ânsia pela liberdade de sair. Quando a gente olha para esse ano de 2022, a gente já tem outro tom. É a possibilidade de escolha. A gente percebeu que o poder de decisão de onde a gente trabalha, como a gente trabalha, por que a gente trabalha, qual o propósito que a gente está realizando, ele está totalmente atrelado à possibilidade de flexibilidade. Independente de qual ano a gente está falando, a gente fala de liberdade, senso de liberdade. Tá? E, obviamente, a gente traz dados dessa pesquisa muito interessante. Então, quando a gente olha aqui
resultados de 2021 e 2022, a gente consegue ver que todos os modelos de trabalho, seja o presencial ou seja o remoto, eles reduziram. O nosso percentual para trabalho híbrido, ele aumentou. Então, a gente consegue ver que, sim, hoje o modelo híbrido, ele é um modelo que veio para ficar, ele é um modelo que traz desafios, mas ele também traz muitos benefícios. E quando a gente fala de benefício, a gente está falando de o que é que as pessoas preferem, o que é que as pessoas querem. O que é que está no trend topic quando eu penso em vou mudar de emprego? Quando eu penso, faz sentido aonde eu trabalho? Então, a gente tem aqui na pesquisa que quase 1/3 desses colaboradores, eles mudaram de emprego em 2 anos. A gente está falando de quase 1.300 pessoas que trabalharam em empresas de grande porte, mudaram de emprego em 2 anos. E o que é que tem dentro desse trend topic? As pessoas não querem mais um trabalho que não consigam conciliar com a vida pessoal. Eu estava, semana passada, acessei o LinkedIn para dar um update, né, nas notícias, e eu encontrei uma publicação de um amigo meu, que ele estava com o filho dele no colo, recém-nascido, de 46 dias, terminando uma reunião com 2 telas enormes de reunião, e aí ele fez um comentário maravilhoso. Ele disse, olha, há 2 anos atrás, eu passava 3 horas e meia no trânsito de São Paulo, para deixar a minha filha no colégio, deixar a minha esposa no trabalho e chegar no trabalho. Todos os dias. E ele chegava morto, cansado. Todos os dias a mesma rotina. E aí ele falou, eu só consigo hoje acompanhar o meu filho e ver o crescimento do meu filho e fazer coisas que antes só a minha esposa conseguia fazer, porque a licença maternidade ela só é dada mais meses para a mulher, porque eu tenho a flexibilidade do meu trabalho. E eu nunca mais pretendo voltar para um modelo de trabalho que me obrigue a alguma coisa. Então, a gente vê que esse ponto ali de um trabalho que ofereça e alinhe com as minhas expectativas de vida, ele está hoje dentro desse trend top, no 4º ponto. A gente fala, obviamente, de equilíbrio, a gente fala de carreira, a gente fala de benefício, de remuneração, mas a gente também fala de flexibilidade. E aí, vamos levantar aqui um ponto, né? A gente está no modelo híbrido. Quantas vezes vocês já ouviram e já sentiram as pessoas falando, nossa, hoje eu vou ter que ir para o escritório, amanhã eu estou em casa. O híbrido, ele não pode ser os dias do trabalho e os dias em casa. Precisa fazer sentido existir o híbrido. Eu preciso ir para o físico tendo novas propostas de trabalho. Não simplesmente fazer a mesma coisa que eu faço em casa. Se for para fazer a mesma coisa que você faz em casa, ninguém vai querer ir para o escritório, concorda? A gente fica em casa. Então, obviamente que o híbrido ele vai trazer desafios, mas o híbrido também hoje ele é um ponto de retenção. Vocês veem hoje no LinkedIn alguma vaga sendo divulgada 100% presencial hoje em dia? Levanta a mão, quem vê, geralmente com frequência. Ninguém. Todas as vagas são divulgadas hoje, em qualquer plataforma, 100% remoto ou híbrido. A gente não quer mais um modelo fixo. E isso é um fator de atração e retenção de talentos. Então, quando a gente fala do híbrido, a gente fala desse desafio. O que é que eu tenho além de desafio? Nossa, eu tenho várias gerações diferentes dentro da minha empresa. Eu tenho gente que funciona melhor no presencial, eu tenho gente que funciona melhor no remoto, eu tenho pessoas da geração X, Y, Z. Como que eu faço para abraçar todas essas pessoas? Como eu faço para essas pessoas se sentirem bem? Como eu faço para essas pessoas entenderem que o remoto ele tem que ser de uma forma, mas o presencial ele precisa ser de outra? Como eu crio situações para que o meu presencial seja tão atrativo quanto trabalhar em casa? Como que eu faço para integrar novas pessoas dentro da nossa empresa? Como que eu faço para a pessoa entender a cultura da minha empresa se ela está em casa? Se ela não entende como a gente se relaciona? Como que eu disponibilizo isso? Como que eu posso fazer essa integração? Todo mundo aqui que talvez
tenha trabalhado na área de RH ou trabalha na área de RH, deve ter sentido essa dificuldade. Como que eu faço uma integração legal se a pessoa está do outro lado, se a pessoa não conhece a maioria das pessoas da empresa? A gente precisa quebrar a cabeça para pensar nisso. Eu preciso criar valor para os dias que a gente vai para o escritório, tá? E, obviamente, que a gente está falando de tudo isso para falar de colaboração. Eu só integro se eu tenho colaboração. Eu só mudo a rotina se eu tenho colaboração. Eu só tenho novos insights se eu tenho colaboração. Eu só crio startups novas, com novas ideias, se eu tenho colaboração, se eu tenho ajuda. E a colaboração, ela não é só ajuda. A colaboração, ela é mais do que ajuda. E quando a gente olha para o período de pandemia, a gente vê um percentual aqui onde 68% das pessoas, durante a pandemia, afirmam que sim, a minha empresa é colaborativa, o meu setor é colaborativo. Quando a gente olha para 2022, eu tenho um aumento de 68% para 83%. E essa régua, ela não vai parar. Cada vez mais a gente sente a necessidade de ter mobilidade, de ter colaboração, de ter agilidade, e a gente não quer ter mais preso em um ambiente. A gente precisa ser móvel. Então, e aí? Tem alguma melhor forma de colaborar? Tem alguma solução mágica para a gente colaborar melhor? Tem alguma forma da gente mudar? Qual é a melhor solução para a gente colaborar? Não tem uma resposta. Não existe uma resposta. A gente precisa entender quem são as pessoas que trabalham na minha empresa, quem são as pessoas que eu convidei para trabalhar e dividir o sonho de uma startup, quem são as pessoas que estão comigo no dia a dia, qual geração essas pessoas fazem parte, para que eu consiga achar a melhor forma de colaborar. 45% hoje sentem que colaboram mais quando estão remotos. 22% sentem que colaboram menos quando estão remotos. Como é que eu lido com esses dois perfis de pessoas? Eu vou estabelecer um 100% remoto? E quem não se sente colaborativo no remoto? O que é que eu faço com essa colaboração dessa pessoa? Então, eu preciso entender muito de pessoas. Eu preciso entender muito dos meus colaboradores para entender como eles se sentem melhor e como eu posso aplicar um ambiente melhor. E onde é que entra o Google nessa história? Por que que a gente é parceiro Google? Por que a gente representa o Google? Porque a gente está no mercado transformando infraestrutura e história de pessoas usando o Google Cloud. Porque o Google se preocupa em trazer soluções que transformem e que tragam soluções para esses problemas. Quando a gente fala das soluções do Google, a gente fala de soluções que eu consigo... Essa aqui é exatamente a tela do nosso smartphone hoje. Se eu quero mandar um e-mail, se eu quero mandar um chat, se eu quero pingar alguém numa conversa, se eu quero criar uma videoconferência, se eu preciso colaborar em conjunto, eu não quero sair do chat para ter que colaborar com alguém. Eu não quero sair do chat para mandar um documento para alguém, para essa pessoa depois abrir esse documento. Não, eu estou dentro do chat, eu abro um documento dentro do chat, a gente colabora juntos dentro do chat, a gente conversa juntos dentro do chat. Muito em breve, gente, e-mail não vai existir mais. A gente vai trabalhar só com mensageria. E o Google sabe disso. Todos nós sabemos disso. Se a gente falar assim, poxa, te mandei um e-mail, o que é que a pessoa vai falar? Nossa, eu não vi. Me manda no WhatsApp. Nossa, te mandei um documento. Nossa, eu não vi. Manda no WhatsApp. Ninguém quer falar mais de e-mail, muitas vezes. A gente quer rapidez, velocidade. Então, vamos trabalhar com a mensageria que me traga segurança de onde eu estou trabalhando, de onde eu estou conversando. Todos os documentos que são compartilhados, eles ficam salvos na mensageria. Então, a gente não quer mais usar ferramentas que não agregam. E eu preciso entender isso para o meu colaborador. E-mail é importante. A gente precisa formalizar coisas por e-mail.
Mas é interessante para o colaborador todo dia estar mandando e-mail entre as pessoas da mesma equipe? É sacal. A gente não quer, a gente quer trabalhar com chat, a gente quer trabalhar com velocidade, tá? E é com muito orgulho que eu digo para vocês, 15 das 17 empresas unicórnios hoje do Brasil utilizam Google, utilizam soluções do Google Workspace. 15 das 17 empresas. E a gente tem um dado aqui bem interessante, que essas mesmas empresas unicórnio, elas declaram que 87% afirmam que usar o Google é dar um passo em direção realmente a ser mais colaborativo, ser mais inovador. E aí, vamos conversar, né? A gente precisa inovar, a gente precisa trazer mais ideias. Se a gente trabalha numa empresa tradicional, a gente precisa mudar essa estrutura. Se a gente trabalha numa startup, a gente precisa sempre pensar em coisas novas e como a gente consegue trazer inovação. Inovação, ela é uma junção para a gente da SafeTech de 4 itens muito importantes. É colaborar para que a gente tenha agilidade, claro. É ter processo. Nenhuma empresa hoje sobrevive sem processos, mas eles não precisam ser dolorosos. A gente precisa ter um ambiente seguro. Vamos trabalhar com cloud, vamos trabalhar com mobilidade, com disponibilidade, com agilidade, com segurança. Vamos trabalhar com um SLA alto de disponibilidade. Eu quero criar o meu aplicativo, eu quero jogar o meu aplicativo para a nuvem, eu quero que as pessoas consumam desse aplicativo e eu não quero que o meu aplicativo caia. E a gente trabalha, obviamente, com ferramentas que o Google consegue nos disponibilizar. Eu vou convidar agora a Débora Farias, que é a nossa head de infraestrutura, para ela contar um pouquinho para vocês como que a gente integra todos esses fatores hoje na SafeTech e a gente não tem nenhum equipamento físico rodando nenhum serviço dentro de casa hoje. Isso aí. Obrigada, Nalu. Bom, primeiramente, bom dia, né? Eu acho que quase boa tarde, né? É um desafio, inclusive, falar perto da hora do almoço, né? Acho que foi uma sacanagem aí que fizeram. Mas eu vou tentar ser breve, né? Não vou me delongar aqui para não atrasar também todo mundo. Mas, pegando o gancho, né, da Ana Lu, falou sobre inovação, né, dos pilares da inovação, falou sobre colaboração, falou sobre ambiente, né, e quando a gente pensa em ambiente, né, e quando a gente associa a inovação, né, a gente pensa em cloud, né, a gente pensa na nuvem. Né, e a nuvem do Google, ela traz para a gente 4 principais pilares, né? É o pilar de data, né? O pilar de dados, né? A nuvem do Google ela é toda voltada, né, para Business Analytics, né, quando a gente fala em relação a dados. É uma infraestrutura de padrão aberto, né, de código aberto, é uma infraestrutura open source, né? Isso facilita na integração, isso facilita na gestão de APIs, né? É uma nuvem colaborativa, né, como a Ana Lu bem pontuou aqui com toda essa parte, né, de workspace. E, por fim, é uma nuvem extremamente confiável, né, uma nuvem extremamente robusta em relação à segurança da informação. Então, o Google Cloud Platform, ou GCP, né, é uma suíte, né, de compartilhamento de recursos computacionais, né, onde a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele. Bom, tem um dado bem importante aqui, que ele fala que as empresas, né, elas estão indo para o digital, né? Então, o IDC ele fez uma pesquisa e trouxe para a gente que até 2024, né, 50% do custo da TI ele vai ser destinado à inovação, né, vai ser destinado à transformação digital. Né? Então, isso a gente já sente no mercado. Né? As empresas elas olhando cada vez mais por insights, né, de dados em tempo real, né, olhando cada vez mais machine learning, olhando cada vez mais inteligência artificial. Né? E outro dado aqui, que até 2025, né, pelo menos 90% dos novos aplicativos eles terão inteligência artificial incorporados. Né?
Hoje a gente já tem um dia a dia aí muito próximo, né, com a IA. Né? Hoje, vários produtos do Google Cloud, inclusive, né, produtos para usuário, eles têm esse aprendizado de máquina, eles têm essa inteligência artificial embarcada. Né? Como, por exemplo, o Google Foto. Né? Você seta lá o rostinho da pessoa, né, e nomeia aquela pessoa, e o Google, toda vez que você for tirando foto daquela pessoa, ele começa a indexar. Né, porque ele tem todo esse aprendizado, né, essa leitura, né, esse reconhecimento dessa imagem através da inteligência artificial. Um outro dado aqui, ele fala que todas as empresas, né, elas vão se tornar empresas de tecnologia. Poxa, mas, sei lá, minha empresa é de varejo, minha empresa é de saúde, né? Mas a gente viu aí com a pandemia, né, muita coisa mudou, né? Muita coisa, de fato, tornou-se digital. Hoje a gente tem as teleconsultas, né? Quem imaginar que eu vou fazer uma consulta com o médico, estou lá, só abrir um Meet e conseguir, né, ter aquela consulta. Né? Antigamente, não, você teria que ir para o consultório, né, enfrentar uma fila. Então, a pandemia ela veio para acelerar, de fato, toda essa transformação digital, né, essas empresas indo, de fato, para a tecnologia. E aí, né, o IDC ele traz para a gente que temos a oportunidade, né, de cerca de 700 bilhões, né, quando a gente olha a infraestrutura de modernização de aplicação. Né? Então, ele coincide com o dado anterior, que ele fala sobre essa questão da implantação da inteligência artificial até 2025. Então, está muito próximo. Né? O ano praticamente acabou. A gente já está aqui entrando aí em 2023. Né? Então, de fato, as empresas, né, o mercado, ele vem acelerando, né, nessa modernização, nessa inovação. E aí, hoje, né, apesar da pandemia ela ter impulsionado bastante, né, principalmente o órgão público, né, ele deu uma impulsionada. Eu converso muito com clientes, eles dizem assim, poxa, a pandemia ele acelerou 10 anos, né, nesse órgão público. Quando a gente faz uma fotografia do ambiente antes da pandemia, como a gente estava defasado. Né? E mesmo com esse impulsionar, né, da pandemia, né, com esse olhar mais crítico para a inovação digital, hoje a gente ainda tem grande parte da carga de trabalho ainda no ambiente on-premise. Então, cerca de 90% de todas as cargas de trabalho, olhando o mercado como um todo, independente de startup, né, porque startup a gente sabe que ela já nasce no digital, mas a grande parte aí da carga de trabalho ainda está no ambiente local. E aí, olhando todo esse desafio, né, sobre inovação, poxa, como é que eu consigo acelerar? Né? Existem vários desafios, né, quando a gente olha as personas dentro da empresa. Né? Então, eu trouxe aqui alguns depoimentos, alguns desafios, né, olhando o perfil. Então, por exemplo, o CEO, né, ou CIO, tem muita preocupação em relação à inflexibilidade da infraestrutura de TI. Né? Poxa, como é que eu consigo investir, né, se eu tenho um ambiente inflexível? Né? Então, hoje, a nuvem, né, ela traz essa possibilidade dessa modernização de forma rápida, né, de forma ágil e com baixo risco. Né? Hoje, a nuvem, como a gente fala bastante, né, todo o consumo é por demanda, né, você não precisa fazer aquele investimento, aquele aporte, né, de uma infraestrutura que vai te deixar ali inflexível. Sem falar que as possibilidades de inovação que a nuvem traz, ela é imensa. Né? Então, por isso que a gente fala bastante aí sobre o benefício da cloud. Pensei que funcionava. Erro técnico. Voltando. Um outro desafio, quando a gente olha de CFO, né? Qual é o principal desafio do CFO? É quando a gente fala dos custos altos operacionais, quando a gente fala de infraestrutura de TI. Né? Então, todo o meu TCO, né, que a gente brinca bastante, é o custo total, né, de operação para aquele ambiente. Então, essa é a principal preocupação do CFO. E quando a gente olha a nuvem, né, com a possibilidade da modernização da infraestrutura, modernização de aplicativos, né, o principal benefício da modernização, além de ser agilidade, né, é a redução de custo. Então, a gente fala aqui bastante que a modernização ela proporciona, né, essa redução de custo. Um outro desafio que eu trouxe aqui é o desafio dos VPs de infraestrutura. Né? Então,
poxa, como é que eu consigo, né, justificar o ROI daquele meu investimento em infraestrutura? Né? Então, a demora para atender esse ROI em uma infraestrutura de TI é um dos principais desafios aí do VP de infraestrutura. Né? Então, com a nuvem, né, com esse baixo atrito, com essa rápida migração, o ROI ele consegue ser muito mais ágil, né, consegue chegar muito mais rapidamente no ROI do que numa infraestrutura mais tradicional. E aí, para fechar, né, eu trouxe aqui também os desafios do diretor de TI ou gerente de TI. Né, qual é o principal desafio? Né? Ele não tem um provisionamento automático. Né? Então, tem uma infraestrutura de TI um pouco engessada, né, quando a gente olha um ambiente on-premise, um ambiente local. E aí, quando a gente vai para a nuvem, né, toda a infraestrutura na nuvem ela é escalável. Né? A gente consegue escalar ela horizontalmente e verticalmente. Né? Então, um dos principais benefícios, e olhando também os desafios em relação aos perfis. E aí, olhando toda essa questão de desafio, de inovação, né? Por que investir no Google Cloud? Né? Realmente, o Google tem a melhor infraestrutura tecnológica, né? Será que realmente é seguro, né, eu levar todo o meu ambiente para a nuvem? Né? Quem nunca pensou aqui, poxa, o Google vende meus dados? Quem já pensou? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Tem um aqui, tem outro ali. O Google não vende os dados dos clientes para publicidade. Tá? Não se vende. Eu trouxe aqui alguns pontos em relação ao Google Cloud, dos dados. Você é dono dos seus dados, não o Google. Né? O Google ele nunca vende dados de cliente para terceiros. Né? O Google Cloud não usa dados de cliente para publicidade. Quando a gente fala bastante em relação à segurança, a segurança da informação é um dos principais pilares dentro do Google Cloud. Então, de fato, não existe essa venda de dados. Ah, mas eu estava pesquisando sobre uma coisa e depois começou a vir aquela coisa. Ah, tem aí a Black Friday, vou começar a pesquisar sobre um smartphone. Começou a vir vários smartphones como publicidade, né? Isso é o Google Ads. Né? Isso tem a ver com navegabilidade, né? Tem a ver com cookies, né? Que aonde você vai navegar aquele site, ele valida aqueles cookies. E publicitariamente, ele pode, né, pegar aquele dado, se aquele ambiente ele solicitar e você conceder, ele fica com aquele cache. Tá? Mas não é dado pessoal. Beleza? Então, aqui, né, eu trouxe, olhando essa questão de nuvem segura, né, se realmente o Google é uma das principais nuvens que tem uma tecnologia que eu consigo investir, né, eu trouxe aqui alguns dados que empresas líderes no mercado, né, elas confiam no Google Cloud. Então, por quê? Né? Saiu uma pesquisa de por que 80% das 10 empresas mais inovadoras da Fast Company, elas usam o Google Cloud. Porque mais de 90% das 20 principais empresas, né, digitais da Forbes, elas usam o Google Cloud. Porque 80% das 10 principais empresas da eCombinator, ele usa o Google Cloud. Eu trouxe aqui outro dado bem importante. Né, quando a gente começa a fatiar esse mercado e olhar por indústria, né, por setores, mais da metade dessas empresas, top 10, elas usam o Google Cloud. Né? Então, a gente trouxe aqui vários vertentes, né, de indústria para mostrar para vocês que realmente o Google Cloud é uma solução, né, é uma plataforma para ser investida, confiável e que, sim, tem a melhor tecnologia do mercado. E por que ela tem a melhor tecnologia do mercado? Né? Hoje a gente fala que todo gerenciamento ele é simplificado dentro do Google Cloud. Né? Então, existe uma console única onde você consegue ter essa gestão de forma mais simplificada. E em escala. Né? A gente fala bastante que dentro do Google Cloud, tudo precisa ser escalado. Né? Então, uma atualização de forma escalável, sem interrupção. Né? Eu trouxe aqui que foi feito, né, um teste e houve uma replicação, né, de dados entre regiões. Né? O Google ele tem data centers espalhados no mundo todo, né, em várias regiões, e a replicação em regiões diferentes ela durou cerca de 15 minutos, uma replicação, por conta do gerenciamento simplificado. Hoje a gente tem uma plataforma eficiente, segura e confiável,
né, com 3 vezes maior, né, quando a gente olha a taxa de transferência, comparando com o mercado. Né, e temos um desempenho aí, quando a gente olha essa solução, que é a VM Tal, né, a gente consegue ter um desempenho de preço até 40% melhor. Tá? E aí, um outro ponto, né? Gerencie facilmente ambientes híbridos. O Google fala muito, né, sobre essa ida do mercado para o multi-cloud. Né? As empresas elas vão, sim, se tornar digitais, elas vão, sim, para a nuvem e elas vão, sim, se tornar multi-cloud. Né? A ideia é que todo cliente ele utilize o que aquela nuvem provê de melhor. Então, pensando nisso, né, hoje o Google tem uma solução chamada Anthos, né, que é uma solução que consegue reduzir o gerenciamento desse ambiente multi-cloud. Seja ele multi-cloud ou seja ele ambiente híbrido, né, considerando aí do on-premise também para a nuvem. E aí ele consegue facilitar o gerenciamento de 40% a 55%. Bom, outros pontos que eu trouxe aqui, né, o Google ele tem uma velocidade incomparável quando a gente compara com outras nuvens públicas. Né? Então, temos uma solução aqui do Spanner, né, que ele consegue processar 2 bilhões de solicitações com SLA de 5 noves, né, de disponibilidade. Um outro dado muito importante na solução, que é o nosso BigQuery, né, que é um data warehouse, né, ele consegue processar 110 terabytes por segundo. Né? É um data warehouse extremamente robusto, né, que a gente tem dentro do Google Cloud. Um outro ponto, quando eu falei bastante, né, sobre inovação, sobre inteligência artificial, de fato, o Google ele tem soluções de inteligência artificial que os clientes, mesmo que não tenham nenhum tipo de expertise, né, em desenvolver códigos com inteligência artificial, o Google Cloud ele tem solução com templates pré-configurados, né, pré-desenvolvidos, já com inteligência artificial. É o famoso Vertex AI. Temos também aí todo o padrão de código aberto, né, como eu falei lá no início. Toda a plataforma do Google Cloud ela é open source, né, ela consegue aí ter uma melhor integração, né, por conta desse benefício, né, de ter uma plataforma aí de código aberto. E aí, né, olhando todos esses pontos, olhando o Google Cloud, como é que a gente trouxe aqui 4 caminhos, né, 4 passos para acelerar o seu crescimento. Né? Quando a gente olha startup, né, a startup está muito nesse desafio, né? Como é que eu consigo acelerar, como é que eu consigo rampar o meu produto no mercado. Né? O primeiro ponto, né, eu trouxe aqui, acelere seu tempo de lançamento no mercado. Né? A gente ainda vê muitas empresas, startups ou não, desenvolvendo produtos, desenvolvendo sistemas de forma tradicionalista, né? Dentro de uma instância, dentro de uma VM. E a gente fala bastante nessa modernização de aplicativos, né? Considerando microserviços, considerando container. Tá? Então, isso é importante ter essa visão para essa modernização de aplicativos. Tá? Segundo ponto, né? Desbloqueie insights poderosos para uma análise inteligente. Então, eu falei lá do BigQuery, né, que a gente consegue processar cerca de 110 terabytes por segundo. O BigQuery, junto com outras soluções de análise de dados, eles conseguem trazer insights de dados em tempo real. Né? Hoje, o Google tem várias soluções de análise de dados, como o Looker. Né? Antes tinha o Data Studio, que agora ele mudou para o Looker Studio. Isso facilita esses insights, né, em tempo real. Terceiro ponto, né? Escale rapidamente. Então, enquanto você minimiza esses gastos, você começa a modernizar as aplicações, esse custo ele vai ser reduzido. Né? Você deixa de usar uma instância que ela vai estar lá, um servidor, né, uma VM, que ela vai estar lá ligada 24/7, né, e às vezes você só tem alguns picos de utilização, você começa a ir para um microserviço, você começa a ir para serviços serverless, que é onde você utiliza a solução, a plataforma, só quando, de fato, aquele ambiente está ligado. Então, começar a ter esse pensamento sobre microserviços, sobre serviços serverless, sobre containerização. Tá? E aí, faça parcerias. Né? Com a parceria, né, você tem um crescimento muito rápido. Né? E aí eu trouxe
depoimento aqui de uma startup, né, que é a Kiri Media, onde ele tinha esse ambiente que eu pontuei para vocês, né? Ele desenvolvia, mas desenvolvia o aplicativo dentro de uma instância, né? E aí a gente começou a conversar sobre essa modernização desse aplicativo. Hoje é rodado tudo em container, né? Rodado todo em solução serverless, e ele conseguiu reduzir custo. Antes ele tinha um tempo de cerca de 3 meses, né, para lançamento do produto, e ele reduziu para 2 semanas, quando ele começou a modernizar essa aplicação para dentro de microserviços. Tá? E aí, olhando todo esse... hoje, estamos aqui num evento mais voltado para startup, né? E aí, considerando todo esse cenário, né, o Google ele tem um programa, né, que é o GCP for S, GCP para Startup, onde o Google ele consegue dar investimentos, né, aporte financeiro, para que essas startups elas comecem a testar o ambiente em nuvem, né, de uma forma mais modernizada, olhando, sim, inovação. Né, e esse aporte financeiro, né, ele pode durar em até 2 anos. Né? O primeiro ano, o Google investe até $100 mil, né, para consumo dentro do Google Cloud. E o segundo ano, o Google ele banca 20% daquele consumo, chegando até também mais de $100 mil. Então, totaliza aí cerca de $200 mil, o programa como um todo. E aí, para isso, né, a startup ela precisa de alguns pré-requisitos, né, para ficar elegível a esse programa. O primeiro pré-requisito é que essa startup ela seja criada, né, seja fundada dos anos 2000 para cá, que ela tenha recebido algum tipo de investimento, né, seja ele Angel, Seed, Pré-Seed ou Série A, que esse investimento ele seja num prazo aí de 12 meses, né? Não pode ser um investimento muito ultrapassado, tá? E que essa startup não tenha acúmulo de programas de crédito dentro do Google Cloud. E aí, considerando, né, a gente deixou aqui um QR Code, onde vocês conseguem acessar para que a gente consiga ajudar vocês a entender um pouco mais sobre esse programa, né, fazer uma ponte junto com o Google para que vocês validem se realmente são elegíveis, né, e consigam esse crédito. Ou se vocês quiserem, eu quero entender um pouco mais sobre o que a Ana Lu pontuou aqui para a gente, que é a parte de colaboração do Workspace. Né, convido também vocês a tirarem uma foto com a nossa corujinha, né, com a Bruma, passem lá no stand, para a gente conversar um pouco mais, conversar sobre o Google Cloud. Tá? Aqui está o QR Code, a gente fica disponível para conversar um pouco mais sobre o Google com vocês. Obrigada.